A nação me autoriza a anunciar que quer o diálogo. O diálogo sem a mordaça da censura. A Constituição foi um parto doloroso. Nós tínhamos uma plena certeza de que era preciso urgentemente você revogar o que se chamava à época de todo o entulho autoritário. O Brasil estava numa situação de depressão política. Nós tivemos a derrota das diretas, tivemos a morte do Tancredo e o fracasso do Plano Cruzado. 3 grandes frustrações no país. De uma certa maneira, a Constituinte era uma espécie de caudal. Pela primeira vez você tinha, e foi corretamente qualificada, de Constituição Cidadã. Esse momento foi um momento muito especial vivido pelo Brasil. Isto aqui é um livro. Mas o que é mais importante para nós não é o livro, não é a folha de papel, mas a Constituição viva. As constituições democráticas foram criadas por sangue nas calçadas, é pela luta das pessoas. E essa luta continua em cada dia. A receita está na Constituição. O problema é o que as pessoas fazem com isso. Essa Constituição, o grande valor dela é o processo como ela foi feita. Isso não tem nada igual. E nós feministas, nós mulheres, tivemos uma participação unitária. Uma mulher virou para mim e disse assim: ó, Silvia, nós precisamos ter o título da terra. E então, por aí, a gente ia escutando a fala das mulheres brasileiras. Tudo era discutido. Da ordem econômica, da ordem política, dos militares, dos direitos das mulheres, das populações indígenas. A Constituinte chega a você, diariamente. Você também tem competência e responsabilidade pela elaboração da Constituição. Houve embates memoráveis na Constituinte, embates físicos. Quebra de microfone, ela é obra dos representantes do povo que se reúnem na Assembleia e quebra o pau. O que se quis aqui, na verdade, não foi só a formação de um Estado democrático de direito, mas a formação de um Estado democrático social de direito. Para os índios e os negros, a Constituição resgatou uma dívida histórica do país. Está incorporado definitivamente ao texto constitucional a criminalização do racismo. O Brasil é um país que é maioria negra, entretanto, nos polos de poder, nos polos de decisão, de maior remuneração, você não vê essa mesma população. Os passos são pequenos, mas sempre evoluindo. Realmente é a força do movimento negro. A lei já existe, então não basta só leis, há muito que caminhar. A Constituição brasileira ainda precisa ser aplicada. Nós tivemos grandes avanços. Direito da mulher, direito de ir e vir, direitos dos homossexuais. Não existe reforma constitucional sem que a gente execute primeiro aquilo que esperamos ser o melhor para o nosso país. A Constituição, ela é maravilhosa no papel. Ela fala um monte de coisa bonita, mas assim, ela vem de um passado que nunca considerou as pessoas LGBTs. A gente tem alguns direitos que foram garantidos. O casamento é legal, casamento gay é legal desde 2011. Em 2019, a transfobia foi considerada um crime de racismo pelo conteúdo de ódio que carrega. Então é aquela coisa complexa. Ao mesmo tempo que, por muitos períodos não olharam pra gente, a gente vem batalhando, a gente vem conquistando, as pessoas vêm fazendo as coisas. Acho que é importante destacar o espaço onde nós indígenas estamos inseridos. Claro que nós estamos de forma direta, indireta, mesmo subsidiária nos direitos fundamentais, nós estamos na proteção do meio ambiente, mas de forma muito clara, embora utilizando o termo índio, no artigo 231 e 32 da Constituição, nós temos nossos direitos dispostos lá. E aqui é onde está o grande erro interpretativo, uma hermenêutica totalmente exclusivista para nós indígenas, quando diz terras tradicionalmente ocupadas. E recorta-se no tempo 5 de outubro de 88. Seria o mesmo que dizer que uma mulher só terá direitos à Constituição se viva estivesse no dia 5 de outubro. As mulheres posteriores ao 5 de outubro não têm direito a esta Constituição. Seria uma excrescência. Esse é um equívoco interpretativo que não merece atenção e merece um ponto de cuidado quando nós falamos
de demarcação de terras indígenas e do artigo 231 da Constituição, que preserva a cultura, ensino e saúde indígena. Vários elementos estão dispostos ali, não somente a questão de terra, que é muito importante, porque, a meu juízo, demarcar terra é garantir saúde, é garantir educação e todos os demais direitos básicos, que é esculpido no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade indígena está em se ligar à sua terra, porque a terra é vista como mãe. Nós nos vamos. A Constituição fica para ficar, pois com ela ficará a democracia. Foi uma coisa muito curiosa, né? Porque, inclusive, os setores mais progressistas, hoje poderia até se dizer mais radicais, votaram contra essa Constituição, né? Eu me dei conta, com o tempo, que a guinada, o pêndulo mudou bastante mais para a democracia, certo? Mas não haveria força política. É só um momento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Mas a Constituição também tem inimigos. Esse momento não tem preço. Nós tivemos uma destruição do Ministério da Educação, um ataque ao Pacto Federativo. Esta Constituição é uma Constituição de vida agitada, porque não houve responsabilização no Brasil por aquilo que aconteceu por parte dos agentes do Estado contra membros do povo brasileiro durante os anos de chumbo. A meu ver, o fato de que não tenha existido essa responsabilização permite que essa ferida continue aberta e que existam ainda setores dentro daqueles que apoiaram aquela ditadura, pensem que neste momento continuam tendo possibilidades de atentar contra a Constituição de maneira impune. A gente fez muito, mas sim, temos muitos desafios. Acreditando que essa Constituição ainda pode nos dar muitos frutos, mas a gente vai ter que lutar muito por ela. Hoje a gente sabe muito bem disso, que ela está, enfim, sendo tentada, tem tentativas de revisões de vários lados. Não sou contra nenhum tipo de revisão que avance nesse sentido, mas, obviamente, a gente tem que cuidar de que isso não se perca, né? Não se perca no processo de disputa de mundos tão radical que a gente está vivendo hoje. E a gente está nesse embate, dessa encruzilhada, para tirar o veto à soberania popular. Morando na periferia, nossos direitos não são respeitados. Nós somos um povo que não temos direito à educação, à saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade. Então eu sinto que nosso povo não consegue ser democracia ainda. A maior parte da juventude no Brasil hoje vê, infelizmente, a Constituição com um pouco de desesperança. Mas, por outro lado, a juventude organizada do movimento estudantil, a gente, eu acho que enxerga a Constituição com um pouco mais de esperança, né? Entende que, muitas vezes, o que está escrito ali não está sendo aplicado agora, mas que é muito necessário para a gente estabelecer a luta em cima daquilo que já está escrito. A gente está vivendo um tempo que a gente está entendendo que a gente não chega a lugar nenhum sozinho ou sozinha, né? A gente precisou, na história dos movimentos sociais, se construir em coletividade e não em bolha, né, para entender as nossas pautas. Então, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, né, o movimento anticapacitista, vários outros movimentos, eles não são guetos, eles são espaços de construção de consciência coletiva e de amparo daqueles grupos. Porém, quando a gente está pensando no nosso território, no nosso país, na política pública, a gente tem que extrapolar esse entendimento e dialogar com esses outros grupos, né? Precisa conseguir olhar e ter empatia e sensibilidade para as pautas uma das outras, uns dos outros, para entender que esse país é plural. Sociedade capitalista, como ela se acontece no Brasil, com um nível de desigualdade, de injustiça social, garantida pela estrutura mesmo da sociedade, nós não temos como tornar concreta uma Constituição como essa. O caminho para a gente conseguir, de fato, com que a gente tenha uma nação que respeite
e que reconheça esses outros modos de vida e inclusive as sabedorias indígenas dentro dos espaços sejam legitimadas, é com esse avançar do movimento, é com o avançar dos povos indígenas ocupando espaços de poder, é o avançar das nossas legislações reconhecendo a existência indígena. Então eu penso que a gente vai avançando conforme essa presença indígena vai se dando em todos os espaços. Junto com o direito a exercer direitos, vem a obrigação de defender e universalizar esses direitos para todos. Nós temos o dever de garantir o que foi nos entregue pelos que sofreram pela sua produção no passado, pelos nossos antepassados, né? E temos o dever de entregar esses direitos às futuras gerações, de forma mais plena e de forma mais universal.